Então, boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião do nosso grupo de estudos do Observatório Constitucional. Hoje, nós vamos praticamente dar continuidade à nossa primeira discussão do ano sobre as eleições de 2022, claro, trazendo novamente juristas mulheres especialistas no assunto. Então, hoje é mais um dia em que o Observatório abre, né, esse espaço importante para que as mulheres juristas façam o debate, sejam as protagonistas desse debate tão importante. No início do ano, nós fizemos um evento sobre federações partidárias e agora nós vamos discutir, talvez, uma das exigências mais importantes que decorre da própria ideia de devido processo legal, que é a exigência do fair play, né? No devido processo legal, existe a ideia de fair trial, né, de julgamento justo, e no processo eleitoral, o fair play vem como a lealdade de todos os participantes desse processo eleitoral, tanto dos partidos políticos como dos candidatos, e inclusive dos eleitores e das próprias instituições que cuidam do processo eleitoral, ou seja, uma exigência que vem da própria ideia de isonomia, de igualdade de oportunidades entre todos os competidores nas eleições e também de devido processo legal, lealdade entre todos aqueles que participam do processo. E que também, né, traz a noção de legitimidade, né, e de aceitação dos resultados eleitorais. E aí, claro, que isso vai se espraiar para uma série de outras exigências importantes, e que entram nos temas que nós vamos debater hoje, que é o comportamento daqueles que, de alguma forma, divulgam fake news, a questão da violência de gênero, ou seja, todos aqueles temas que, de alguma forma, impactam na ideia de fair play, na ideia de jogo limpo, né, que afetam, de alguma forma, o processo eleitoral como devido processo justo, né? Esse conteúdo material que deve ter qualquer tipo de processo. Então, vejam que a gente, muito provavelmente, vai ter mais uma daquelas agradáveis, né, tardes de debates que nós sempre fazemos aqui no nosso grupo, com a ilustre presença de mulheres juristas, que eu vou deixar claro para nossa querida Cristina Neves fazer a apresentação e fazer a introdução, até porque, né, nós vamos hoje ficar no papel de, né, como eu sempre adoro, viu, Cristina? Ficar aqui como estudante, né? Como eu aprendo muito. Na última reunião que nós tivemos, foi assim um aprendizado imenso sobre o tema das federações partidárias. Eu tenho certeza que a gente também vai aprender muito com vocês hoje. Então, Cristina, você está com a palavra e vamos dar início ao nosso evento. Obrigada, professor André. Boa tarde a todos e a todas que estão hoje aqui conosco. Hoje a gente pensou em fazer esse debate, né, do fair play eleitoral baseado no texto do professor André de 2018 do Conjur, Democracia Brasileira depende do fair play eleitoral em 2018. E essa questão permanece atual. Então, no nosso encontro, né, do nosso grupo de pesquisa, debatendo dos grandes desafios, eu lembrei muito de uma conversa com a ministra Maria Cláudia, que ela fala que nessas eleições a gente vai ter o grande desafio da questão do combate à violência política de gênero e também o combate de fake news. Vai ser a primeira eleição, né, nacional que a gente vai ter já com a lei de violência política de gênero, que é de 2019. Então, está dando muita atenção a isso. E também na questão de fake news, até da forma do discurso de ódio, de liberdade de expressão, que foi, inclusive, muito mencionado, né, na posse agora, na terça-feira, do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes. Então, são temas que seguem em alta, né, serão os grandes desafios aí que a gente vai ter nesse pleito de 2022, e também a questão do uso de dados pessoais e microdirecionamento. Então, para isso, a gente convidou aqui ilustres juristas, um Dream Team, praticamente, do direito eleitoral. A gente vai começar hoje, a primeira fala vai ser da professora Aline Osório, que é mestre em Direito pela Harvard Law e também pela UERJ,
foi secretária-geral do TSE, atualmente é assessora no STF. Depois também vamos seguir com a fala da professora Christine Petter, que é doutora e mestre em Direito, Estado e Constituição pela UNB, é assessora, também foi secretária-geral do TSE, agora assessora no Supremo, é professora de Direito, e a Christine é uma das grandes vozes do constitucionalismo feminista hoje no Brasil, e que realmente aí leva esse estudo, esse ramo de estudo muito à frente. E também vamos contar com a presença da professora Marilda Silveira, que é doutora e mestre em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais, coordenadora do IDP Online, professora do curso de graduação e pós-graduação do IDP. A professora Marilda também é a coordenadora do grupo do IDP Lidera, que trabalha muito essa questão de liderança feminina, e também é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral. Então, ditas essas primeiras, né, essa primeira apresentação, a gente vai começar pela Aline. Então, professora Aline, a palavra está com você. Boa tarde a todas e todos. É uma honra falar aqui pela primeira vez no Observatório Constitucional. Eu agradeço imensamente o convite da Cristina, do professor André Rufino, para participar desse debate. E eu sei que a gente não tem muito tempo, enfim, que é para ser uma conversa informal, então eu vou começar com algumas considerações. O tema, né, geral do debate é fair play. E eu me propus a falar do fair play nas eleições a partir do fenômeno da desinformação, desse fenômeno amplo. Quando eu penso em fair play, um dos seus principais elementos nas eleições é o acatamento dos resultados eleitorais. Significa que quem perder não vai querer levar a bola para casa ou derrubar as peças do tabuleiro. E eu lembro muito do professor Adam Tversky, que é professor da NYU, que ele define democracia como um sistema em que os partidos perdem eleições e os governantes deixam o poder quando perdem as eleições. Né? A gente pensa na democracia como competição, mas a ordem democrática, fala o Tversky, é uma ordem de incerteza quanto aos resultados dessa competição. E quanto mais incertos forem esses resultados, tanto maior é a adesão de todos os atores da sociedade à democracia, porque há a possibilidade de os perdedores de hoje serem ganhadores amanhã. Então, a democracia é um governo limitado no tempo. A gente encerra os conflitos de uma campanha segundo as regras estabelecidas e os resultados eles são obrigatórios até que sejam novamente alterados segundo as próprias regras do jogo. A gente pode discutir as regras do jogo, mas uma vez que elas estejam estabelecidas e os resultados sejam proclamados, eles devem ser respeitados. Só que nós vivemos um momento em que há narrativas coordenadas e repetidas múltiplas vezes, continuamente, que buscam semear a incerteza quanto à legitimidade de resultados, de possíveis eventuais resultados eleitorais, digamos, desfavoráveis, e deslegitimar esse próprio processo eleitoral, apontando falsamente fraudes. E essas narrativas, né, que nós chamamos de desinformação, elas estão enquadradas em um processo de retrocesso democrático, que acontece no Brasil e tem acontecido no mundo. Mas o Brasil, né, o VIDEM, que é um programa de acompanhamento do estado da democracia no mundo, no relatório de 2021, ele disse que o Brasil é o 4º país no ranking dos países que mais se autocratizaram, que mais tiveram declínio no nível da democracia. Né? E o ministro Edson Fachin, num artigo, numa entrevista importantíssima à Folha, identificou no Brasil alguns sintomas de retrocesso democrático, e pelo menos 2 deles eram diretamente relacionados ao nosso processo eleitoral e à falta de fair play, que são a existência de uma grande campanha para desacreditar o sistema de votação do país e a recusa, uma tentativa de recusa antecipada à aceitação de um resultado eleitoral adverso. Então,
quando falamos de fair play nas eleições, falamos de uma necessidade de se contrapor a essas ameaças que estão presentes no Brasil. E isso passa por entender que a forma, o veículo pelo qual essas ameaças são veiculadas, são especialmente o veículo da desinformação, que eu tenho tratado, né, como um conceito guarda-chuva que envolve não apenas o que a gente fala no direito eleitoral de fatos sabidamente inverídicos, mas uma série de narrativas, né, que vão englobar também discursos de ódio, extremismo, ataques generalizados, informações gravemente descontextualizadas, enfim, uma série de artifícios que são utilizados para distorcer o ambiente informacional, sobretudo, né, nesse caso específico, distorcer a ideia ou a confiança das pessoas na democracia, no sistema eleitoral e nas instituições responsáveis pela organização das eleições. E aí eu queria, e eu já mencionei em algumas hipóteses, um importante artigo, né, de um historiador norte-americano chamado Timothy Snyder, intitulado O Abismo Americano. E ele vai narrando como o Trump, mesmo ganhando as eleições de 2016, já falava que aquela eleição era fraudulenta. Depois, em 2020, na campanha, as pesquisas apontavam a vitória do seu concorrente e ele falava de novo que a eleição era fraudada e que não ia aceitar um resultado. E depois da votação concluída, ele insinuou que tinha vencido e tiveram contagens de voto, ele continuou afirmando e muitos acreditaram, né, que havia fraude, que a sua vitória era efetivamente incontestável, e isso chegou a gerar a invasão do Capitólio, né, da sede do Congresso norte-americano. Então, e acreditaram, assim, as pessoas acreditam na desinformação porque elas têm vieses, porque às vezes o ambiente informacional é de tal forma distorcido que as pessoas ficam presas em bolhas e não têm acesso a visões plurais. E no caso norte-americano, acreditaram porque também não era um Zé Ninguém que estava falando que havia fraude. Afinal, as declarações falsas eram do presidente norte-americano. Esse tipo de mentira, obviamente, vai corroendo o Estado de Direito, corroendo a democracia e gerando teorias da conspiração. Quem tem olhos para ver e compreender sabe que o que se passou nos Estados Unidos pode se passar no Brasil. E, portanto, o nosso grande desafio de promover o fair play nas eleições é promover a integridade do processo eleitoral e fazer chegar às pessoas o conhecimento sobre a confiabilidade desses resultados, enfrentando, portanto, a desinformação. Claro, quando a gente fala em desinformação sobre o processo eleitoral, tem várias pesquisas que vão tentar apontar que essas campanhas de manipulação informativa podem afetar os resultados. Mas, independentemente delas alterarem os resultados dos pleitos, a gente sabe que elas são capazes, sim, de manipular as crenças, as opiniões das pessoas e o grau de confiança dos cidadãos na integridade das eleições. Então, o que eu gostaria, enfim, eu tenho 10 minutos, né, Cristina, para falar, enfim, mas, então, o nosso desafio hoje é promover o fair play eleitoral a partir da garantia da integridade nas eleições. E hoje estamos em um momento diferente na justiça eleitoral do que o momento de 2018. Porque em 2018, nós tivemos a circulação dessas narrativas fraudulentas contra o processo eleitoral, contra a justiça eleitoral, mas o TSE, enfim, a justiça eleitoral como um todo, não tinha ferramentas adequadas para se contrapor a esses discursos.
Hoje a situação é um pouco diferente, mas ela é diferente porque o tribunal foi construindo um arsenal de ferramentas, são várias ferramentas para lidar com esse cenário. E eu queria tratar de uma em específico, né, que é o artigo 9A da Resolução sobre Propaganda. Esse artigo, que é a 23.610, esse artigo foi incluído no final de 2021 e ele veda a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização dos votos. E aí, lendo, a consequência é, devendo o juízo eleitoral, a requerimento do Ministério Público, determinar a cessação do ilícito, sem prejuízo da apuração da responsabilidade penal, abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação. E aí, o que é interessante desse artigo 9A, que eu vou comentar, enfim, e encerrar a minha fala inicial para a gente ir, talvez, para uma discussão futura. Que esse artigo 9A, ele foi inserido na resolução a partir de um caso específico, que foi o caso do deputado Francisquini. Esse deputado fez uma live, né, no dia do primeiro turno das eleições de 2018, afirmando falsamente que ele tinha documentos da Justiça Eleitoral que comprovavam a fraude em urnas eletrônicas. E ele fez uma live, né, que ele dizia que ele tinha imunidade parlamentar e que ele poderia dizer isso, e o que aconteceu foi que o TSE cassou o mandato desse deputado e o declarou inelegível, entendendo tanto pela configuração de abuso de poder político como o uso indevido dos meios de comunicação, compreendendo que esse ilícito de uso indevido dos meios de comunicação pode se configurar pelas redes sociais. E no caso se disse, né, da gravidade, tanto pelo ataque, né, à própria legitimidade dos resultados eleitorais, que em si seria algo grave para a democracia, como também pela repercussão, já que aquela live teria alcançado 70 mil internautas ao vivo e depois mais de 6 milhões de visualizações. E o que é importante a gente pensar como é importante a gente pensar esse instrumento, essa decisão, como o próprio 9A, como instrumentos preventivos que dão, né, um norte para o tratamento da justiça eleitoral em relação a falsas alegações de fraude. E aí entra também uma representação que foi ajuizada recentemente pelo Ministério Público Eleitoral perante o TSE em relação ao pronunciamento do presidente da República a diplomatas estrangeiros em julho, em que o presidente divulgou uma série de afirmações falsas de fraude em urnas eletrônicas que já tinham sido desmentidas múltiplas vezes em notas oficiais, por agências de checagem. Então, e o Ministério Público pede a aplicação do 9A nesse caso, que determina que o juiz eleitoral deve, a requerimento do Ministério Público, determinar a cessação do ilícito. E aí eu pergunto para vocês, o que é determinar a cessação do ilícito em casos de declarações que não são isoladas, né? Então, não é a primeira vez e nem será a última que esse tipo de alegação falsa vai ser repetido e que essas alegações contínuas têm como efeito a corrosão da confiança social nos resultados das eleições. Eu queria concluir, enfim, apontando esse cenário, falando das repercussões negativas da desinformação que ataca o processo eleitoral, que são gravíssimas. Então, além do que eu disse, além desse abalo da confiança das pessoas nas eleições, essas campanhas produzem radicalização, podem produzir violência, tentativas de ruptura institucional,
e até, no último caso, golpes de Estado. Foi o que aconteceu em 2020 nos Estados Unidos, com a invasão do Capitólio, e esse é um sinal de alerta para o Brasil. E concluindo, né, essa minha exposição inicial, o Snyder concluiu o artigo dele no New York Times, dizendo que democracia não significa menosprezar o voto ou ignorá-lo, nem manipular ou destruir um sistema. Significa aceitar a igualdade dos outros, ouvir suas vozes e contar seus votos. Essa é a ideia de fair play eleitoral. Aceitar a igualdade entre os cidadãos, ouvir suas vozes e contar os votos de acordo com as regras atuais de jogo, sem tentar ir para casa com a bola ou derrubar as peças do tabuleiro. Obrigada. Obrigada, professora Aline. Até fazendo aqui uma consideração à sua fala, antes da gente entrar no grupo, saiu a notícia que a equipe jurídica, né, do Ciro Gomes entrou com um pedido para barrar a candidatura do Bolsonaro hoje no TSE, agora à tarde, em razão daquele encontro que ele fez com os embaixadores atacando o STEM, enfim. Então, é exatamente no que a gente estava falando. Você falando aqui, eu já puxei a notícia, que eu não, me mandaram assim que a gente estava entrando, que inclusive foi o que eles falam, enfim, no argumento, né, da equipe jurídica deles, eles falam que na reunião teve o ataque à justiça eleitoral e o sistema eletrônico de votação, que eles entendem que faz parte da estratégia de campanha do presidente. Então, eles utilizaram exatamente essa fala e exatamente esse entendimento da resolução que a professora indicou para apresentar esse pedido. Eu vou até enviar depois aqui a notícia no grupo. E aí, seguindo para a nossa próxima palestrante, eu vou passar a palavra para a professora Cristine Petter, que vai já dar uma abordagem dos desafios na questão de gênero nesse pleito de 2022. Cris, a palavra está com você. Boa tarde. Vocês me escutam bem? Espero que sim. Sim, estamos ouvindo muito bem, Cristine. Obrigada. Eu estou aqui com um arsenal tecnológico, porque voltei a trabalhar presencialmente no Supremo e a nossa internet aqui é meio lenta. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco sobre fair play em matéria de gênero. A ideia é que possamos discutir todas as questões relacionadas ao processo eleitoral com perspectiva de falamos em democracia, quando nós falamos em combate às fake news, quando nós falamos em necessidade de uma maior participação da mulher na política, para que efetivamente tenhamos esses espaços preservados, é importante falarmos da violência política de gênero. Eu estou escutando bem ruim. Vocês estão escutando assim também? Eu estou escutando muito bem. Então tá ótimo. Só meu retorno aqui que não está muito bom. Mas a ideia da violência política e de toda a legislação que agora é a novidade para as eleições de 2022 é exatamente podemos considerar que as campanhas das mulheres vão estar num lugar de destaque para a ocupação de cargos políticos nessas eleições gerais. Já há notícia de que tivemos um registro de candidaturas de mulher, né, com um volume um pouco maior do que nas eleições anteriores. E agora vamos falar de campanhas que precisam respeitar a condição da mulher como uma protagonista do meio político, né? Então, a legislação fala que assediar, constranger, humilhar, perseguir, ameaçar,
por qualquer meio, a candidata a cargo letivo, ou depois, se eleita, a detentora de mandato eletivo, vai constituir um crime, né? E vai mudar a perspectiva dessas violações, transgressões, atuações nefastas dentro do nosso ordenamento. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, realmente, temos que prestar atenção que há novos instrumentos para isso que, às vezes, era considerado parte do jogo. Faz parte das regras da política ter a perspectiva mais endurecida para aguentar algumas ações comuns também entre candidatos homens. Se a mulher, né, for assediada, humilhada, ameaçada dentro desse contexto eleitoral, para esse contexto, para esta perspectiva da participação feminina na política. Eu acho que isso é muito salutar, né? E o Tribunal Superior Eleitoral, dentro desse contexto, se preparou para poder iniciar esse processo junto com o Ministério Público Eleitoral, né? Há um diálogo muito intenso do Tribunal Superior Eleitoral e da sua ouvidoria para que, efetivamente, neste ano, seja possível enfrentar, coibir e, se tudo der certo, mostrar que a natureza da política brasileira não tolera a violência política de gênero. A ideia é que, através de um protocolo conjunto que envolve diversas ouvidorias da mulher em vários estados, nos TREs, e aqui em Brasília, no CNJ, no Tribunal Superior Eleitoral, nós possamos efetivamente conseguir punir, né, processar e punir aqueles que estejam planejando as suas campanhas com base em violência política com perspectiva de gênero, né? Então, dizer que a mulher é isto ou aquilo, dizer que a mulher sala dentro desse contexto, humilhá-la publicamente através de campanhas horrorosas, vai ter uma atenção diferenciada do Ministério Público e do Poder Judiciário para o enfrentamento desse problema. Então, é muito importante a temática neste ano de 2022. Então, estamos aqui, de alguma forma, esperançosas, ou pelo menos atentas a este momento histórico muito importante, e também com a ideia, né, de que juntos, em forma de cooperações múltiplas, que envolve Defensoria Pública e suas ouvidorias, o Ministério Público e suas ouvidorias, a própria Justiça Eleitoral, tudo isso vai ser um momento de grande teste, né, para saber se as medidas específicas tomadas, né, nesse contexto efetivamente estão prontas para a ação, ou seja, vão conseguir, de alguma forma, ter uma repercussão dentro dessas ações.
o protocolo conjunto que foi assinado agora começo de agosto entre a PGR, o Ministério Público Eleitoral, especificamente a PGE, e o Tribunal Superior Eleitoral, com o olhar atento da Defensoria Pública da União, vai ter, sim, um cuidado, um olhar especial, principalmente porque diversos comitês de TREs, né, de resguardo a direitos políticos das mulheres, as questões de gênero na justiça eleitoral, irá efetivamente, né, prestar atenção e cuidar de perto das denúncias e levar essas denúncias aos canais específicos. Então, se forem denúncias relacionadas a fake news, relacionadas a ameaças no próprio meio da internet que não gerem uma denúncia, uma ação penal, né, vão ter os devidos caminhos do TSE e de outros órgãos da Justiça Eleitoral, e se for efetivamente uma notícia crime, um fato crime, isso será por canais muito céleres. Há um grupo de trabalho que trabalha desde dezembro de 2021, formado pela ministra Maria Cláudia, pela procuradora Raquel Branquinho, pelo próprio procurador-geral eleitoral, professor Paulo Gustavo Branco, né, pela CSE, que tem afinado os mecanismos de conversa, de denúncia, de diálogos, para que, nesse processo eleitoral, possamos ver resultados tanto no plano preventivo, né? Ou seja, aqueles que estão planejando fazer campanhas sujas, campanhas criminosas, campanhas que não vão respeitar esse fair play eleitoral, né? Desistam preventivamente por saber que estamos muito atentos e ligados, porque muitas vezes esses crimes praticados no passado, eles sequer entravam no universo de visibilidade. Isso é mimimi. A campanha eleitoral é assim mesmo. Essas mulheres estão aí querendo fazer campanha igual chá das 5 na Inglaterra. Não, né? A criminalização dos atos de humilhação, dos atos relacionados a fake news, a legislação também traz um dispositivo bastante generoso, dizendo que as fake news também não serão toleradas, e não serão toleradas contra as mulheres de uma forma mais atenta, mais evidente. Então, eu acho que nós temos aí um instrumental legal, um instrumental jurídico muito bom para fazer valer a nossa prerrogativa de estarmos na política dentro de um sistema de regras que seja com respeito e com a admiração que a própria democracia exige, né, para que o eleitor e a eleitora realmente possam estar à disposição dos candidatos e das candidatas que melhor lhes represente no exercício dos mandatos políticos. Então, meu recado aqui, para provocar um pouco, é que tanto a perspectiva de gênero, né, no olhar, por exemplo, do Poder Judiciário, com protocolo em perspectiva de gênero, já anunciado e oferecido pelo CNJ, para que juízes criminais, para que juízes eleitorais, para que olhar que o lugar de mulher também é na política e que ela precisa desse olhar diferenciado do magistrado, isso sem qualquer falso ou discurso falacioso, né, de que então as mulheres têm um lugar privilegiado nesse processo. Não, é um lugar de atenção e de exclusão ou enfrentamento da indiferença que existia antes. Porque, obviamente, que a violência política contra a mulher tem um tom de crueldade, né, misógina, um tom de crueldade sexualizada. Então, isso precisa ser objeto da nossa próprias defensorias públicas, que às vezes é o único espaço que essas mulheres conhecem para ir em busca de alguma ajuda, né? Quando nós estamos falando em cidades muito longínquas, em cidades pequenas, né, de médio e pequeno porte, muitas vezes as mulheres candidatas só conhecem como fora dos padrões nas defensorias públicas locais. Então, isso tudo foi combinado, foi pensado para que qualquer canal que chegue a notícia, qualquer canal que chegue o fato criminoso, né, possa efetivamente desembocar numa possível denúncia por parte do Ministério Público. Então, a coordenação, no sentido desse afinamento, dessa rede
muito pouco tempo, né? Então, ela precisa ser efetiva e ela precisa ser rápida. E é por isso, né, que as ouvidorias das mulheres foram todas treinadas para ouvir e passar para o lugar correto, também as defensorias públicas, as respectivas ouvidorias e os próprios defensores, né? Foi feito um trabalho muito de perto com todas essas instituições, com todas essas autoridades, para que essa legislação possa surtir efeitos já em 2022. É uma esperança, não temos ainda dados, né, para dizer se isso vai ou não acontecer, né, com um probleminha aqui, outro ali, sempre há oportunidade de melhoria, mas nós já temos um instrumental jurídico para enfrentar a violência política de gênero e com algumas bases, pilares teóricos, bases e pilares dogmáticos, bases e pilares filosóficos, para não cairmos mais naquilo que as eleições anteriores demonstraram. Isso é mimimi, isso é frescura, isso é porque mulher não tem vocação para política, não aguenta um arranhadinho na internet e já fica aí toda chorosa, chorando as suas pitangas, né? Isso é o que a gente ouvia antes dessa legislação, dessa nova forma que eu tenho aqui neste espaço tão prestigiado e tão privilegiado, né, de exercício do pensamento acadêmico avançado, pensamento acadêmico progressista, poder dizer que é o fair play de gênero nas eleições. Fair play é o respeito ao outro. Gosto muito do conceito de democracia, que diz que democracia é a melhor forma que já inventaram de resolver os dissensos, né? De resolver as divergências, de coordenar e compatibilizar as diferenças que são bem-vindas na sociedade, né? Chata mesmo seria uma sociedade igual, uma sociedade homogênea. A sociedade para não podem ser resolvidas de forma violenta, no grito, no banimento, na morte, na ameaça, na humilhação, no discurso do ódio, na fake news, né? As divergências devem ser resolvidas no dia da eleição. Então, é tão o resultado, porque é exatamente ali que se vai visualizar o espírito democrático no nosso país. Ali é que se vai visualizar o quão democrática é a sociedade, o quão democráticas são as instituições brasileiras. Porque, efetivamente, é com o reconhecimento de que perderam as eleições que nós reconhecemos as verdadeiras personalidades e as verdadeiras autoridades, as verdadeiras vocações democráticas no nosso país. É só quando se perde uma eleição e se aceita o resultado, né, é que efetivamente nós reconhecemos a linha divisória entre autocracias e todas as suas sub-representações e a democracia. Então, para sabermos se a democracia brasileira é sustentável, para sabermos se nós já estamos, pelo menos, na adolescência dessa democracia, vamos ter que esperar o dia 2 de outubro, lá pelas 8, 9 horas da noite, que é quando a Justiça Eleitoral entregará os resultados dessas eleições gerais para o povo, formado de homens e mulheres brasileiras, que eu tenho certeza que a grande maioria acredita e aposta na democracia como a melhor forma de resolver dissensos. Então, para nós, se o ruído da política está muito alto, se o poeirão, como diz o ministro Fachin, está um pouco enevoando os nossos olhares para o futuro, nós não podemos esquecer que estamos preparados, estamos prontos e prontas para o dia 2 de outubro, né, em que vão acontecer eleições com uma tecnologia muito avançada, com uma participação popular, entidades fiscalizadoras, comissões de transparência, tudo que a Aline conhece tão bem, porque também foi mãe, não apenas da Antônia, mas da transparência, da institucionalização de um programa de enfrentamento à desinformação e de uma justiça eleitoral que está absurdamente preparada para fazer eleições limpas, seguras, sustentáveis. E aí, vamos ver qual é a linha divisória, quem são as vocações, as personalidades e as pessoas efetivamente democráticas e aquelas que, pelo menos neste dia, vão se revelar autocráticas.
Kika Neves, né, minha querida amiga, cujo convite é sempre uma ordem para mim. Professor André, que é meu amigo de décadas, né, meu vínculo mais querido, mais afetivo e mais gostoso com essa instituição que eu também vi nascer, que é o IDP. Meu amigo também, Fábio Quintas, a barba dele já está denunciando as nossas idades, que já se vão longe, né, Fábio? Nossas convergências, nossas amizades, nossas afetuosidades, e todos e todas que participam do Observatório, que é esse lugar em que eu me sinto em casa. Muito, muito obrigada pelo convite, todos e todas, e um excelente debate para todos nós. Estou aqui ansiosa para ouvir minha amiga Marilda. Querida, que bom que você conseguiu entrar. Excelente, Cristina, excelente, viu? Cristina, eu e o Fábio, a gente percebe que está ficando velho quando a gente vê que o Observatório já está fazendo 15 anos, né? Você participou bem do início do nosso trabalho, né? Inclusive, sempre foi um participante ativo e sabe muito bem que, de fato, fazer 15 anos está sendo representativo de uma série de coisas, né? E a nossa coluna também, né? No consultor jurídico está fazendo 10 anos. E que você também, né, acho que a gente tem que fazer esse agradecimento, sempre participou, desde os primórdios, né? E da sua fala, eu queria só complementar que às vezes a gente esquece de dizer que na democracia talvez não existam perdedores, né? Porque o processo eleitoral, ele reserva no resultado um papel talvez até mais importante do que o papel de governo, que é o da oposição. Então, vejam, aqueles que nos resultados saem perdedores, na verdade não são perdedores, eles vão exercer o papel da oposição, que é um papel talvez até mais importante, né, para a própria ideia de democracia. A democracia não existe se não houver pluralidade do debate e oposição aos governantes. Forte, então, vejam, respeitosa. Pelo menos não deveria haver essa ideia de derrotados, né, de perdedores, no sentido estrito do termo, mas apenas aqueles aos quais a democracia reservou o papel da oposição. E aí, os partidos políticos é que, de fato, têm, dentro dessa ideia do fair play, inclusive, um dos principais papéis, né, de conduzir, né, de forma coletiva, inclusive os comportamentos individuais transgressores dessa ideia maior de democracia e de fair play, né? Os partidos políticos, como entidades coletivas, talvez, né, tenham um papel extremamente importante nesse aspecto de conduzir da melhor forma possível os eventuais individualismos, né, os comportamentos desviantes, né, essa exigência importante que a gente está discutindo de fair play, né, de jogo limpo, de lealdade de todos os participantes. Eu acho que isso é um dos aspectos importantes que a gente precisa falar mais, né, no nosso debate público. Todos os discursos que surgem na esfera pública sobre processo eleitoral devem enfatizar isso, né? O papel da oposição. A democracia talvez não haja perdedores, né? E a Aline lembrou muito bem o próprio conceito de democracia que alguns cientistas políticos estão sendo obrigados lá nos Estados Unidos a rememorar. Um deles é o Timothy Snyder, como ela citou bem, e o outro, o próprio Adam Tversky, né? Que tem enfatizado muito e escreveu um livro recentemente sobre isso, né? Por que eleições importam? Né? É o título do livro que ele escreveu. E concomitante a esse livro, ele escreveu um outro sobre crise da democracia, enfatizando exatamente isso. Né? Esse problema que existe hoje dos processos eleitorais, especialmente o caso que eles vivenciam nos Estados Unidos. Então, acho que esse debate todo é extremamente importante nos dias atuais. Mas estou falando demais já. Cristina, conduza novamente aí, a Marilda já está conosco, né? Obrigada, professora. Antes de passar a palavra para a professora Marilda, eu queria registrar a presença da Bianca Gonçalves e Silva, que faz parte do Observatório de Violência Política contra a Mulher. E, Bianca, depois, se possível, a gente podia colocar aqui no grupo a cartilha, que foi lançada semana passada
teve o lançamento da cartilha na PGE, também teve no Conselho Federal da OAB, que trata exatamente dos tipos de violência, né? Porque eu acho que uma das principais questões que a gente tem no enfrentamento à questão da violência de gênero é reconhecê-las. Então, a cartilha se propõe a isso, a fazer esse reconhecimento, apontar os tipos, né? Então, antes debatia muito da falta de fundos para as mulheres concorrerem. Então, hoje em dia, a gente já tem essa perspectiva dessa violência patrimonial. Então, tem as violências institucionais também. Quem são as vítimas dessas violências? Então, a Bianca faz parte do observatório, que inclusive que é integrante do GT, no qual a Cristine comentou, né, da PGE, que o professor Paulo Gonet e a procuradora Raquel Branquinho fazem parte. Então, é um debate super importante e necessário. Então, quem tiver mais interesse, depois, Vivi, te peço para colocar aí no grupo a cartilha, que eu acho que pode auxiliar bastante. Cristina, eu vou pedir licença também até para dar as boas-vindas para a Bianca. Agora que Bianca, desculpa, eu não havia lhe visto, acho que você entrou agora há pouco, né? Mas seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Nós acompanhamos o trabalho que vocês fazem, o importantíssimo trabalho que vocês fazem, né, no grupo de vocês, inclusive nas redes sociais. Eu acho que tudo isso é fundamental. E vejam que, tanto quanto possível, o nosso observatório tem, né, também se dedicado a ser um espaço aberto a esse debate, especialmente ao debate protagonizado por mulheres juristas. Tá? Então, inclusive, te dar os parabéns, né, porque vocês merecem pelo trabalho que vocês estão fazendo. Então, sejam muito bem-vindas ao nosso observatório, tá? Muito obrigada. Tudo isso capitaneado pela nossa líder aí, Marilda Silveira, que eu estou ansiosa também para ouvir. Obrigada, gente. Marilda, então, sem grandes delongas, vou passar a palavra para você trazer as suas considerações para o debate de hoje. Olá, muito boa noite a todos. Antes de mais nada, queria pedir desculpas pelo atraso, mas esse período de campanha é um pouquinho tumultuado, a gente sabe como é que começa e não sabe como que termina o dia, né? Mas que bom que deu tudo certo e eu estou aqui para poder compartilhar esse momento com vocês. Eu agradeço muitíssimo o convite do professor André, professor Fábio Quintas, doutora Cristina, obrigada. Vejo aqui a doutora Adriana e também a Bianca. E também dizer que é uma alegria, mais uma vez, estar aqui para poder debater com as queridas Cristine Petter e Aline Osório. É sempre uma alegria a gente estar juntas para aprender uma com a outra, para se encontrar ainda que virtualmente e para ter essa oportunidade de troca em temas que são tão importantes, acho que num momento tão importante para a democracia. A gente, quando faz debate no meio do processo eleitoral, tem a impressão de que está tentando arrumar o avião voando ou dando visibilidade para aquilo que parece importante. E eu queria colocar aqui alguns incômodos que me acompanham nesse percurso, nesse tema do compartilhamento de dados e a microsegmentação de conteúdo, que é um tema muito importante para mim. Eu venho tentando desenvolver discussões aqui no mestrado nos últimos 3 semestres sobre esse tema e a gente sempre termina com muito mais questionamentos do que respostas. E algumas delas afetam aqui o nosso processo eleitoral nesse momento que a gente está vivendo e não, por uma coincidência, tem uma vinculação muito grande com o que o professor André estava falando um pouco antes, referenciando a fala da professora Aline, que diz respeito ao que eu dizia, eu estava brincando com os alunos que... Mas será que sou eu que estou dando eco? Eu acho que eu dizia, não, né? Que a gente tem uma vinculação desse tema com a oposição, a importância da oposição, de tomar contato com aquilo que a gente não concorda, não acredita e não sabe, porque é impossível escolher aquilo que a gente absolutamente desconhece. Eu só consigo escolher o que está elencado no meu cardápio de opções, tanto para a vida quanto para o direito, não seria diferente no processo eleitoral. E a gente, atualmente, tem muito pouco contato com um cardápio amplo de opções, porque a vida e as novas tecnologias nos empurram para um universo que a gente já conhece. Isso não é novidade no mundo. A gente tem segmentação de conteúdo, de acesso a conteúdo desde sempre no processo eleitoral. A própria legislação eleitoral contempla segmentação de conteúdo, inclusive na TV.
o que é uma excepcionalidade, porque as concessões de meios de comunicação social, elas são, por definição, um modelo do atacado, elas não são um modelo do varejo, mas a lei eleitoral trouxe a possibilidade de se fazer uma propaganda eleitoral regionalizada na TV e no rádio, quando isso fosse possível. Poucas vezes isso é possível, isso não é uma prática comum no universo da propaganda eleitoral no rádio e na TV, mas já mostra que a pretensão dos agentes políticos, daqueles que concorrem ao processo eleitoral, era chegar naqueles que vão escolher de uma forma segmentada para atingir a vontade do público, o que é natural no processo, o que é natural no processo eleitoral. A gente faz pesquisa qualitativa para poder atingir o público naquilo que eles buscam, e como o Brasil é muito grande, ainda que não fosse em qualquer país é assim, a gente só consegue atingir as pessoas no que faz parte do seu próprio universo. Isso não significa só que a gente busca atingir apenas a sua vontade, a gente também busca atingir, lamentavelmente, os seus medos e as suas angústias. Apesar de que algumas pesquisas mostram, e aí é preciso lidar com outro universo, que não é o universo do direito, que as escolhas do processo eleitoral, elas não são racionais e também não são emocionais. Algumas pessoas, alguns estudiosos, e tem uma obra agora, eu terminei de ler há pouco tempo, e ela está no Clube do Livro, então tem muita gente lendo esse livro, e ela tem uma pesquisa empírica muito interessante. Ele pega as fotografias, apenas fotografias de candidatos, de presidentes eleitos das eleições americanas, de últimos anos, não acessíveis ao público da atualidade, porque se eu conhecesse o presidente, não faria sentido da pesquisa. Então, tem que ser presidente que eu não acesso pela memória, e eles mostram as fotografias dos presidentes eleitos e dos que concorreram com ele, só as fotografias, e pedem para o cidadão, para o sujeito da pesquisa, responder quem ele elegeria, aleatoriamente, só olhando a fotografia. O resultado da pesquisa deu equivalência quase absoluta com o resultado das eleições, não apenas em quem ganhou a eleição, mas na proporção de votos recebidos pela pessoa que participou da pesquisa e nas eleições daqueles candidatos a presidente. Então, há inúmeros, isso para dizer que há quem diga que o que define a escolha é o instinto, que é a hipótese dessa pesquisa, há quem diga que são elementos diversos envolvidos na vontade, e há quem seja um pouco mais iluminista, que diga que eu conseguindo atingir a razão, eu posso impactar nesse elemento vontade, e isso diz muito respeito com essa microsegmentação de conteúdo. O que mudou no nosso tempo? Mudou que o acesso à informação e aos dados das pessoas permitem, e o acesso permite que eu atinja os indivíduos de uma forma muito mais eficaz, com mensagens customizadas. Eu posso sair do atacado e passar para o varejo, tentando encontrar as pessoas naquilo que diz respeito à sua vontade. O que me parece que é um problema nesse debate? É que a gente focou muitos esforços no mal que a microsegmentação de conteúdo faz, vinculado a dados ilícitos, ou vinculado a práticas ilícitas que dizem respeito ao usuário das disponibilidades de rede. Então, eu parto do pressuposto de que indivíduos que têm dinheiro, ou indivíduos que têm má intenção, ou indivíduos que não fazem parte do nosso núcleo eleitoral, então alguém que é de fora do país e que licitamente não poderia interferir no processo eleitoral brasileiro, usam as disponibilidades de rede para poder interferir na vontade do eleitor. E aí eu passo a regulamentar essa prática para definir condições ilícitas ou responsabilidades ou sanções que inibam essa prática, tanto no uso dos dados, que são classificados pela Lei Geral de Proteção de Dados para que só um grupo de pessoas tenha acesso a esses dados a partir de determinados requisitos que são chamados de base legal, ou então eu identifico ilícitos vinculados à prática em si, aos instrumentos que são usados. No processo eleitoral especificamente, eu defino basicamente 4 recortes. Um recorte que é do tempo, um recorte que é do conteúdo da fala, o outro que é dos instrumentos que eu posso ou não posso usar, e, finalmente, o recorte dos dados. Então, eu tenho 4 ilícitos associados. Ou é conteúdo, ou é instrumento, ou é base de dados, ou é o tempo.
o que foge desse debate? Isso daqui é antes, né? Isso tem eficácia? Tem eficácia, baixa eficácia, como a gente pode ver, né? O pau está quebrando, a gente está aqui tentando filtrar ilícito, tentando restringir a circulação de notícia falsa, interferir no impacto que a desinformação provoca na formação da vontade e até o que não é conteúdo desinformativo, aquilo que é informativo, mas não é benéfico, né? É uma forma de ver o mundo muito limitada a um determinado universo que restringe o contato com outro universo, mas é uma forma pouco eficaz. E a gente também, me parece, cometeu o grande erro de focar esforços na discussão relacionada à limitação de conteúdo. A gente ficou muito preocupado em limitar o conteúdo da fala, em definir qual que é a extensão ou a nova extensão da liberdade de expressão, que é um problema que a gente vem discutindo aqui no Brasil há muito e muito tempo, que é muito importante, que vai impactar no próximo passo, que me parece necessário, mas que não produz eficácia suficiente para lidar com esse problema. Porque uma coisa era eu discutir limitação de conteúdo e extensão da liberdade de expressão no rádio e na TV, em que eu tinha a produção de conteúdo de um para muitos. Eu conseguia colocar limitador naquele que era o produtor do conteúdo. Hoje, eu tenho milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas produzindo conteúdo concomitantemente. Fazer filtro de conteúdo é muito difícil, porque o problema está no instrumento que leva à divulgação desse conteúdo, que eventualmente é isso. Não quer dizer que eu não tenha que definir extensão de conteúdo. Tenho, mas isso não vai resolver o meu problema. Porque ainda que eu defina a extensão do conteúdo, eu vou ter que definir ou encontrar uma forma de levar esse conceito, essa extensão da limitação de conteúdo para a forma em que o conteúdo é divulgado. E esta forma de divulgação de conteúdo, se eu passasse para o próximo passo, coisa que a gente só começou a fazer agora, nos 46 minutos do segundo tempo, eu teria que enfocar não só o usuário da rede, mas eu preciso enfocar a rede. A gente está preocupado com o sujeito que é o usuário, aquele que tem dinheiro, aquele que está mal intencionado, que tem um elemento subjetivo doloso de interferir na campanha, aquele que usa meios ilícitos, como, por exemplo, o dinheiro. Isso é muito importante. Mas eu também vejo um grande problema, que é o segundo problema, e esse é que me preocupa fortemente, que é no uso da rede. As redes de circulação de informação, e não é só de circulação de informação, é de conteúdo, e aí o conteúdo pode ser um conteúdo informativo, um conteúdo que pode ser equiparável a um conteúdo veiculado em meio de comunicação social e relacionado à produção da imprensa, ou pode ser um conteúdo qualquer, um conteúdo científico, um conteúdo técnico. Essa forma de exposição do conteúdo, ela está vinculada a plataformas que são um modelo de negócio. E como qualquer modelo de negócio, ela tem um objetivo principal, que é fazer dinheiro. Essa forma de fazer dinheiro das novas tecnologias, dessas plataformas, elas dependem da circulação do conteúdo. E a circulação do conteúdo depende da vontade do usuário. E o usuário, muitas vezes, não tem uma vontade direcionada a tomar contato com aquilo que ele não gosta, não pensa e não acredita. Colocar o usuário em contato com um conteúdo que ele não quer é reduzir a capacidade de produzir um conteúdo lucrativo. E nós não temos condições de saber se a forma de circulação de conteúdo durante o processo eleitoral e antes do processo eleitoral é isonômica. Então, uma pergunta relativamente fácil de se fazer coloca a gente em contato com esse problema. A gente tem aqui no Brasil, e é uma regulação própria do Estado brasileiro, que é a possibilidade de fazer impulsionamento de conteúdo no processo eleitoral com target de conteúdo vinculado à propaganda. O que me garante que os R$100 que o candidato A paga atinge as mesmas pessoas e o mesmo impacto que o conteúdo B paga?
eu não consigo fazer essa comparação, eu não consigo fazer filtro de conteúdo. O máximo que a gente consegue fazer é ir lá na biblioteca de anúncios para poder ver mais ou menos se está tendo o mesmo alcance. Mas o Google, inclusive, restringiu as pesquisas de um professor, eu não vou me lembrar o nome da universidade, que conseguiu atingir a métrica de circulação de conteúdo, inclusive para conteúdo vinculado a um público feminino e negro, porque eles estavam conseguindo medir a circulação, a forma de atingir as pessoas a partir da métrica que ele estabelecia por uma programação. Eu não consigo saber isso. Eu pago R$100, a Aline paga R$100, eu faço o nome do pai e rezo para o conteúdo circular da mesma forma. Isso no processo eleitoral brasileiro não é que não é bom, isso é muito problemático. Porque se a gente, em um determinado momento não, a gente ainda vive, né? Está vivendo uma discussão sobre uma suposta caixa preta da urna eletrônica, que a gente passa ano discutindo aqui, gente, mas não, veja, a gente tem processo de auditoria, o TSE tem essa fase, você pode ir lá, eu estava lá, o programa, ele é disponível, agora, inclusive, o código-fonte, tem 5 universidades fazendo rastreamento, você quer fazer um programa? Isso é um código aberto. Se a urna eletrônica coloca a gente em contato com este problema do debate sobre a transparência da informação, imagina o lugar que é o meio de comunicação social, que o tribunal qualificou como tal, que não tem transparência com relação à forma de circulação da informação que impacta na vontade do eleitor. Eu não consigo medir a equivalência disso. Na época em que a gente tinha ação de investigação judicial eleitoral pelo rádio e pela TV, era muito visível que o problema de abuso do uso dos meios de comunicação social não era exclusivamente relacionado ao produtor de conteúdo, até porque o produtor de conteúdo se relacionava com o próprio meio de comunicação. A gente tinha alguns casos de jornal impresso em que o sujeito comprava um jornal, ele próprio pagava, fazia um jornal, colocava para circular, e aí isso gerava a cassação do mandato que impactava no equilíbrio das eleições. Mas foram poucas, embora algumas ações eleitorais que questionavam a capacidade do próprio veículo de comunicação de desequilibrar o pleito. Isso aconteceu algumas vezes. A gente tem um caso relativamente conhecido em Minas Gerais de um candidato que ele aparecia no Jornal da Tarde, e a foto dele aparecia várias vezes na entrada do Jornal da Tarde, e essa vinheta ela era reproduzida 3 vezes por dia. Então, o tribunal entendeu-se, olha, o próprio veículo de comunicação, no caso era uma rede de TV aberta, ela colocou uma vinheta 3 vezes por dia com um candidato e ela utilizou o meio de comunicação social TV para impactar no resultado da eleição. Se eu tenho impacto no resultado da eleição pelo meio de comunicação TV, por que eu não terei um impacto nas eleições pelo meio de comunicação Facebook, Instagram, Twitter e um meio de comunicação que eu não consigo medir qual é a posição que ele toma no processo eleitoral brasileiro? Então, eu não sou contra o Facebook, o Instagram, o Twitter, muito pelo contrário. Eu tenho muita preocupação com a medida que esta obscuridade da circulação de informação nesses meios de comunicação pode causar, assim como essas discussões que a gente está vivendo na atualidade sobre a obscuridade e a falta de transparência em determinados instrumentos que são utilizados no processo eleitoral brasileiro. Essa discussão não tem como a gente enfrentar, porque a gente depende da transparência de um meio de comunicação social que tem um modelo de negócio que depende de um algoritmo que é fechado. E a gente se coloca com um dilema que não é trivial. A gente discutia esse tema lá no grupo de pesquisa do CEDAW, que é da professora Odete Medawar. Uma vez por mês a gente se reúne os professores de Direito Administrativo lá na USP para discutir algumas coisas. Nesse momento a gente está discutindo democracia e instrumentos de direito administrativo, e esse tema era objeto da discussão dessa semana. E o Carlos Vinícius, que é professor do IDP também,
colocava o contraponto e dizia, mas como é que a gente vai fazer para exigir que as plataformas disponibilizem o algoritmo e a forma de circulação da informação se esse é o segredo do negócio e esse segredo do negócio não pode ser exposto, porque isso, se o segredo for exposto, é possível que outras pessoas também utilizem essa mesma métrica para desenvolver esse mesmo modelo de negócio. Não é um equilíbrio simples, de fato esse é um problema, mas o que me parece é que nós precisamos voltar os olhos para 2 pontos. Um é, de fato, há pessoas mal intencionadas que utilizam as plataformas disponíveis para interferir na vontade do eleitor através da microsegmentação de conteúdo por dados obtidos licitamente, por instrumentos disponibilizados licitamente e que afetam o equilíbrio do processo democrático. E a gente precisa se perguntar se isto é bom, se essa é a sociedade em que nós queremos viver. Assim como nós discutimos na bioética, se a gente faria pesquisa além das células tronco embrionárias, se nós faríamos congelamento de óvulos além de 8 embriões, como agora é regulamentado no Ministério da Saúde, se a gente faria clone apesar de, ainda que a ciência seja capaz de fazer. A gente parou de discutir o que é bom para a sociedade porque a gente consegue fazer na tecnologia. Não é porque alguém inventou um negócio e é capaz de fazer que isso é bom e que a gente deve continuar fazendo. Então, me parece que a gente tem um problema aqui no desenvolvimento dos instrumentos, que é uma discussão que a gente não fez com seriedade, que a gente precisa fazer. Não é porque o instrumento existe que ele tem que continuar existindo, que está sendo bom. Mas, muito bem, ainda que a gente chegue à conclusão de que tudo bem, é bom, é uma maravilha, não tem problema fazer microsegmentação de conteúdo e continuar fechando as pessoas numa bolha existencial, vamos continuar aqui que a gente está brilhando, ainda assim a gente vai ter que passar por uma segunda discussão, que é como fazer para lidar com o fato de que essas empresas que são poucas e que são hoje qualificadas como Big Techs, porque elas têm acesso a dados de forma lícita, elas continuam alimentando os seus bancos de dados por informações públicas, e muitas delas disponibilizadas pela própria Justiça Eleitoral, e hoje é até um bom dia para isso, porque ontem o TSE decidiu que os dados dos registros de candidatura são públicos. Cada vez que eu coloco dado público na internet, pelo poder público, eu alimento o banco de dados que permite microsegmentação dentro das próprias plataformas. E as próprias plataformas se retroalimentam e fazem cruzamento com os dados que elas já possuem, que as pessoas dão consentimento. Então, eu preciso passar para essa discussão, que é como lidar com o fato de que as plataformas têm o poder de interferir, elas próprias, na forma com que as pessoas veem o mundo. E elas não interferem nessa forma com que as pessoas veem o mundo hoje, pelo menos, porque elas querem fazer valer uma visão de mundo, mas porque elas querem ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, elas precisam manter as pessoas presas dentro daquilo que elas gostam. Mas pode ser que um dia, e a gente passou perto disso agora com a quase compra do Elon Musk do Twitter, que de fato a plataforma queira interferir no processo eleitoral, que ela tenha um interesse em fazer valer a sua forma de ver o mundo, e que ela consiga fazer isso porque ela de fato tem os instrumentos. Como é que eu vou medir isso? Não tem jeito. Né? Mais uma vez eu faço o nome do Pai e rezo para isso não acontecer. Isso não me parece nem bom, nem legítimo. E acho, com todo respeito, que passou da hora da gente discutir isso. A gente tem uma ótima oportunidade, tem um projeto de lei do Senado discutindo a ética na inteligência artificial. Mais de 150 instituições que estudam inteligência e os princípios da inteligência artificial se reuniram no mundo e definiram princípios para poder aquelas pessoas que lidam com algoritmos e que produzem inteligências vinculadas à produção de algoritmos sigam determinados princípios. Os prazos foram reabertos pela comissão, a professora Laura Scher, que é a presidente dessa comissão, e como é um tema muito, muito espinhoso, porque você precisa entender mais do que de direito, mais do que de tecnologia, essa matéria ela envolve uma multidisciplinariedade de temas, e a gente precisa discuti-los. Acho que aqui, dentro do direito eleitoral e do aspecto da concretização da democracia, a gente tem uma questão um pouco mais sensível, porque a gente afeta a liberdade das pessoas naquilo que tem de mais essencial, que é a representação democrática que vai repercutir nas decisões que são tomadas e todas daqui para frente. E isso
ironicamente, acaba afetando exatamente aquilo que tem afastado as pessoas da política, que é essa rejeição à representação. Afinal de contas, eu posso entrar no Google e saber que remédio eu tenho que tomar, qual que é a lei que aplica para o meu caso, tudo que eu quero saber sobre a vida e sobre o mundo, para que eu vou precisar de um deputado para ir lá votar para mim, já que agora eu consigo saber de tudo no Google, né? Eu não preciso de representante para nada. Para que eu vou precisar de um representante para as decisões mais importantes da minha vida, que são as decisões políticas? E acho que, de fato, essa é uma boa oportunidade, não vai dar tempo de fazer isso para essas eleições, né? Mas viver isso e tomar contato com isso torna ainda mais necessário esse debate. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e espero que a gente possa debater ainda mais, seguir para frente. Muito obrigada, gente. Obrigada, Marilda, sempre, enfim, trazendo instigações muito importantes. Fiquei pensando aqui, Marilda, quando você fala sobre a questão desse microdirecionamento e do tipo de notícia que a gente lê, se isso não é isso faz que a gente tenha um aumento da polarização, né, política e, inclusive, se isso também não aumenta, né, isso também às vezes é um fator que acaba sendo um impulsionador do aumento do discurso de ódio, de fake news, enfim, porque com essa polarização tão grande que se cria quando você cada vez mais fecham em bolhas e bolhas e bolhas, se acaba que a democracia, o que a gente estava até comentando antes, vira, né, uma disputa de ganhadores e perdedores, e perde ali o debate, a qualidade do debate, né, a qualidade da democracia. Então, eu queria, na verdade, trazer essas primeiras considerações sobre como as novas tecnologias estão afetando a nossa qualidade democrática em razão dessas formações dessas bolhas. Na verdade, Cristina, há uma corrente relevante que pesquisa e tem como hipótese que a polarização ela decorre em grande medida das novas tecnologias, dessa nova forma de circular informação. É uma hipótese, né? E essa hipótese também está vinculada a outras pesquisas que isso envolve uma complexidade muito grande, porque a mente, essa forma de formar essa mente moralista, ela está vinculada ao instinto de sobrevivência. Então, o instinto de sobrevivência ele tem um viés muito mais individual do que coletivo. É mais fácil você convencer alguém a ser conservador do que convencer alguém a ser liberal. Como você tem mais incentivos para se agregar a uma perspectiva individualista, sobretudo quando a economia vai mal, se você retroalimenta o seu instinto, isso faz com que você se mantenha vinculado àquelas pessoas de um grupo que também tem o mesmo comportamento, né? Então, se eu faço parte de grupos, de um universo de produção de conteúdo que me empurra para me manter naquilo que eu já penso, a tendência é que eu fique ali. E aí, bom, o que essa hipótese levanta? É que eu poderia ter nascido com uma mente de um juiz. O meu cérebro, né, a formação poderia ser de um juiz, que é aquele que olha as alternativas e tenta identificar a hipótese mais justa. Eu poderia ter nascido com um cientista dentro da minha cabeça, que é aquela que olha as alternativas e encontra a possibilidade que tem mais vinculação com elementos científicos. Mas, na verdade, a gente nasceu com um advogado na nossa cabeça. E esse advogado, ele busca identificar os fundamentos que vão justificar aquilo que o seu instinto já te diz para fazer. Então, o que esses novos veículos de comunicação fazem é ajudar o advogado a encontrar fundamentos para justificar aquilo que a gente já quer. Então, eu quero acreditar que a Terra é plana, mas eu não tenho os elementos para fundamentar aquilo que eu quero acreditar que seja. Mas um monte de gente está me ajudando aqui a encontrar justificativas. E me manter preso nessa bolha de informação não me convence das coisas, mas me dá elementos para fundamentar aquilo em que eu quero acreditar. Isso serve para a Terra plana, isso serve para racismo, isso serve para tentar fundamentar um voto em uma determinada pessoa. Então, a polarização, ela teria se aprofundado ou teria, não vou dizer que tenha nascido, né, porque ela nasce com a gente, mas ela teria se aprofundado com o surgimento dessas novas formas de se comunicar que prendem as pessoas naquilo que elas querem que seja.
porque a gente não consegue olhar porque a gente quer que seja e enxergar que é só o que a gente quer que seja. A gente está buscando elementos para fundamentar aquilo que a gente quer. Então, não é que elas ajudaram, não. Talvez, e aí é uma hipótese, né? Elas fizeram com que isso acontecesse dessa forma que a gente está vendo hoje. Excelente, Marilda, muito obrigada. Cris, você ainda está aqui com a gente, porque ela estava com a câmera fechada e ela estava com a conexão um pouco ruim, né, do Supremo. Eu estou, sim. Cris, No celular, mas estou. Está no celular? E, Cris, nessa perspectiva dessa polarização política, como é que você vê isso na questão de gênero? Como as mulheres acabam sendo colocadas dentro desse âmbito dessa polarização e enfim, desses discursos de ódio? Kika, o que eu tenho visto é exatamente... Não? E aqui é como se eu estivesse falando. Uai, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo perfeitamente. Você não está, Kika? A minha conexão que está instável agora, Cris. Entendi. Então, vamos assim ver se a gente consegue conversar. Na verdade, eu acho que existe um dado sobre a questão de gênero no mundo que precisa ser levado em consideração na conjuntura brasileira atual específica, né, das campanhas e das eleições de 2022. As mulheres se deram conta das suas possibilidades e da necessidade delas serem em coletivo, né, de sair da perspectiva individual e começar a ser um coletivo. O coletivo feminino amplo, em que mulheres, independente da ideologia, independente de ser conservadora ou progressista, elas se unem para se enxergarem na sociedade, né, inspiradas por outras mulheres e querendo viver experiências que outras mulheres já vivem muito individualmente, muito isoladamente, muito na perspectiva de apenas 10% conseguem chegar. Eu acho que muda um pouco essa ideia de polarização. Eu acho que as mulheres têm uma pegada diferente nas eleições de 2022, que eu vi as mulheres de partidos políticos absolutamente opostos, né, de divergências históricas muito marcadas em mesas conjuntas defendendo o direito das mulheres. A própria bancada feminina na Câmara dos Deputados demonstra como as mandatárias mulheres estão dispostas a abrir mão das suas convicções primeiras para debater preliminarmente a questão do feminino e na política. Então, eu vejo essa polarização, vamos dizer assim, arrefecida, ou pelo menos diminuta, quando se trata de mulheres e acesso a cargos públicos e políticos dentro dessa expressão. Eu estou muito curiosa, na verdade, para ver como isso vai se dar na campanha, né? Se elas vão efetivamente consolidar aquilo que eu vi dentro da expressão da preparação ali, para estimular as candidaturas femininas, estimular a que os fundos sejam destinados efetivamente para as candidaturas femininas, no mesmo percentual das inscrições. Eu estou muito animada e curiosa para saber como isso vai se dar na prática, porque é a partir de agora que a gente vai ver como as candidatas e como as mulheres vão se portar, né, nesse segundo ano aí. Vamos ver. Pronto. Obrigada pelas considerações, Cris. Professor Fábio, professor André, querem seguir com perguntas? André, você quer colocar? Depois eu faço. Não, eu inclusive já falei demais hoje, Fábio. Vá você aí. O dia é delas hoje. Exatamente. A fala da Cristine até me chamou a atenção pela circunstância de ver que há uma luta comum a ser enfrentada, né? E é interessante verificar a maturidade que se coloca aí nesse tema para reunir as mulheres entender que existe uma questão política maior que deve ser discutida,
e escutei isso com muita satisfação, Cristine. Eu não tinha essa percepção. E aí, nesse ponto, até eu gostaria até de ouvir a professora Marilda, que também está ali no debate, se ela tem essa mesma percepção de que hoje a questão do gênero é uma agenda comum, suprapartidária, que tira um pouco esse antagonismo que, inclusive, nós vamos ver nessas próximas eleições. Sim, eu compartilho da visão da Cristine. Me parece que a gente já caminhou bastante nessa pauta. A gente vê isso mesmo, acho que um bom exemplo é essa advocacia da mulher na Câmara dos Deputados. Há uma união em torno desse tema, uma percepção de que esse trem é um bonde que já partiu, né? Não tem volta, e também é uma percepção dos partidos, assim, vendo do lado de cá também do universo partidário, há uma grande preocupação com o direcionamento dos recursos para campanhas competitivas, para poder olhar as mulheres que nessa altura do campeonato estão concorrendo, não tem rede social, vamos chamar para conversar, vamos ver o que está acontecendo, vamos incentivar, vamos ver se de fato estão engajadas na campanha, vamos chamar o dirigente partidário para poder ver o que está acontecendo. E essa percepção de que a participação feminina é importante também tem uma vinculação, me parece, com uma reforma recente que é a redução do número de candidatos. Então, houve uma mudança sistêmica no processo eleitoral que causou vários impactos positivos. Então, uma vaga para o partido hoje, ela custa muito caro, ela é muito importante, porque ela impacta no cumprimento na cláusula de desempenho. Então, o partido não pode abrir mão de uma candidatura de um deputado, porque abrir mão de candidatura de deputado significa ter um déficit de votos que lá na frente vai custar a cláusula de desempenho, que é importante para o fundo partidário e para o tempo de TV. E as mulheres, elas também, as mulheres, tanto candidatas quanto as mulheres que exercem o mandato, elas perceberam que elas são uma força à parte. Na Câmara dos Deputados, independentemente da agenda partidária e da agenda individual, as mulheres se unem em torno da pauta feminina. Então, quando existe alguma coisa para votar, algum interesse que tenha relação com essa pauta, elas conseguem votar em bloco ou formar obstrução em bloco, ainda que não sejam de mesmo partido, ou sejam de partidos adversários. E quanto mais mulheres eleitas dentro desse grupo, para elas, melhor, porque elas se tornam mais fortes entre elas, coisa que elas não teriam se elas fizessem parte da própria bancada, algumas em bancadas minoritárias ou individualmente, que elas estão, entre aspas, no chamado baixo clero. Todo esse conjunto de elementos faz com que a gente tenha uma força que a gente não tinha de 2014 para trás. Isso começa a crescer a partir de agora, muito impulsionado pelas ações afirmativas que foram interpretadas e impostas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo TSE, o que mostra que, se não tiver um freio de arrumação, só 300 anos. Agora, as últimas pesquisas baixaram para 180. Nossa, que beleza, né? Só 180. Eram 330, já deu uma melhorada. Mas as ações afirmativas são, de fato, aquilo que vem modificar esse cenário, ainda não suficientemente, mas que fazem um encontro com outras modificações que não foram provocadas por isso, mas que a força da pauta acaba atropelando as modificações no sentido que não era previsível para os partidos. Eu imagino, e eu só ouvi assim, de todos esses eventos, dessa movimentação que se faz no ano dos processos eleitorais, talvez um ou dois cientistas políticos dizendo que essa modificação no número de candidatos produziria um efeito positivo para as ações afirmativas e para os grupos minorizados. E, de fato, me parece que isso está acontecendo, porque as candidaturas começaram a ficar mais importantes do que elas eram, porque apesar de a gente ter um número maior de candidatos, porque os partidos não estão coligados, dentro dos partidos os candidatos são importantes. Eu não posso mais brincar com o candidato que eu escolhi ali na convenção, porque ele reverte em voto e isso impacta na minha cláusula de desempenho. Então, concordo plenamente, eu acho que existe uma união mesmo, independentemente da pauta, isso está crescendo e espero que não tenha volta mais, não. Marilda, só queria fazer uma perguntinha. Marilda,
E o fato de que, se eleitas, né, elas vão valer por 2, né? Também as candidaturas negras, mas as mulheres valer por 2 no fundo partidário, eu acho que isso vai... É no fundo de campanha ou no fundo partidário? Não me lembro. Num dos dois. Eu acho que isso também é um estímulo a mais, né? Ou seja, se a candidatura for bem-sucedida, você tem aí um benefício a mais, vamos dizer assim. Sem dúvida nenhuma. Já ouvi isso aqui dezenas de vezes. Então, vamos incentivar, porque esse voto vale 2. Não é trivial. Cadeira ocupada, né? Exatamente. Não é trivial. Essa modificação... para o fundo partidário ou para o fundo eleitoral? Do fundo partidário. Partidário, é o do anual mesmo, né? Vai ser um dado muito importante esse. E, de fato, é uma modificação que parece pequena, mas ela produz muito impacto na decisão do partido de incentivar ou não uma candidatura, de colocar candidatas competitivas, porque, é claro, a gente sabe que só tem 513 vagas para deputado e essas 513 não são de mulheres, para alguém entrar ou tem que sair, né? Claro, não tem incentivo nenhum. Não tem incentivo nenhum para poder dar espaço para os entrantes, né? Isso é da vida, é natural. As próprias mulheres que ocupam esses espaços, elas concorrem com outras mulheres, então elas também não querem colocar alguém competitivo para concorrer com elas. O próprio sistema tem que se regular para permitir que essas entrantes ocupem espaço, porque no Brasil a conversão de reeleição é muito alta, é quase 60%. Então a tendência de quem já está a continuar é enorme. A gente tem que modificar como a gente fez, né, como o Congresso brasileiro fez, surpreendentemente, modificar os elementos de incentivo que permitem que nesses 40% a gente tenha esse reequilíbrio, até que, quem sabe, um dia a gente tenha reserva de cadeiras. Verdade. Nossa, muito bom ouvir isso de você. Dá mais esperança de que a gente está andando para frente, pelo menos. Eu acredito. Eu queria, se me permitem, professor André e professor Fábio, Adriana Fernandes, só queria fazer uma provocação, uma brincadeira, só para descontrair, com a professora Cristine e com a professora Marilda, mandar meu abraço a ambas, e a Kika também, a professora Kika. Mulheres valem por 2, não só no voto, né? Mas na prática, com certeza vão valer, viu? Então, eu acho que tem muito que valorizar esse crescimento, essa luta, essa batalha que a gente tanto tem empreendido aí nos coletivos, né? Nessa árdua tarefa que todas nós estamos empreendendo juntas aí, que grandemente nós temos o apoio desses homens maravilhosos que estão dando esse espaço lindo aqui para a gente debater isso. Muito grata, viu? Espaço é de todos. Eu ia falar que vale. Isso aí. Muito bom, viu, Adriana? Obrigado aí pela consideração. E acho que é o contrário, viu, Maria, do tema das novas tecnologias, que a gente ainda precisa conhecer. Esse tema do gênero, da questão de gênero, da violência de gênero, é um tema que a gente já sabe o que tem que fazer. Basta engajamento. Nós conhecemos o cenário, sabemos os problemas, sabemos o que tem que fazer, basta vontade, né? A gente sabe que basta vontade. É diferente daqueles problemas que você estava falando, das novas tecnologias, que de fato são desafios extremamente, ou seja, são os nossos grandes desafios, né, da atualidade. E a gente precisa, primeiro, inclusive, saber o que está acontecendo, conhecer. Foi até importante saber, por você, todas essas pesquisas, né, que estão sendo realizadas para diagnosticar, de fato, todo esse cenário. Mas acho que é importante a gente continuar falando sobre essa questão de gênero, porque, de fato, e de alguma forma incentiva, né, esse engajamento necessário, que já teve uma evolução recente, mas eu tenho certeza que já para as próximas eleições, isso já vai ter um outro, né, a gente já vai atuar em outro cenário, se tudo correr bem, né? Acho que é isso. Cristina?
Você que está conduzindo. Obrigada, professor. Eu acho que uma consideração que eu tenho, que inclusive vem muito ligada à sua fala, é que se nos problemas que a gente já sabe mais ou menos a solução, a gente não está conseguindo superar, nos outros que a gente ainda nem sabe quais são as soluções, eles vão ser ainda mais desafiadores. Eu acho que a gente vai ter na questão de gênero, nessas eleições, a gente vai ter um impacto muito positivo. A gente viu isso quando teve a reserva dos 30% do fundo eleitoral para as mulheres, né? A gente teve um aumento significativo, foi, acho que, o maior avanço que as mulheres tiveram de representação no legislativo nos últimos anos, em razão de ter sido reservado esse fundo. Então, acho que agora, com outros instrumentos de apoio e incentivos a candidaturas femininas, talvez a gente também tenha um resultado mais positivo, mas a gente ainda continua num percentual muito baixo, né? Que colocam esses 30%, que na verdade seria o percentual que as mulheres teriam impacto, com 30% impacto em decisões, né? Assim, seria uma forma que o cálculo, que vem, salvo engano, até veio da ONU, não foi, Marilda? Não estou muito certa de onde veio esse valor de 30%, mas consideraram que 30% seria onde ali teria o impacto. E a gente está por volta agora de 15%. Então, a gente, pelo menos, se a gente chegar aí uns 20, acho que a gente já começa a avançar cada vez mais, mas os desafios são imensos. Enfim, essas são algumas das minhas considerações. A gente já está caminhando, então, para o final aqui do grupo, que a gente sempre tenta manter por volta de 1h30 para, enfim, não ficar muito cansativo. Então, eu vou abrir a palavra primeiro para a Cris e depois para a Marilda, para as considerações e despedidas finais. Ok? Foi um prazer estar aqui com todas, debatendo este tema que é tão importante, né? As mulheres nas eleições, e talvez uma mudança paradigmática, uma mudança de cultura nessas eleições a partir desse elemento da presença feminina, né? Eu acho que as mulheres têm que estar, e têm que estar a partir das suas próprias características, né? Das suas próprias vontades, dos seus próprios jeitos de fazer. Falava com uma amiga que é candidata agora nessas eleições, e dizia a ela: seja você mesma. O que a gente mais quer são mulheres candidatas sendo elas mesmas, porque se é para jogar o jogo, né, nas regras antigas, tanto faz homens ou mulheres. Queremos ver efetivamente a nova cara da política, com a presença, né, de 50% das mulheres sendo representativas aí do que é a nossa sociedade. A nossa sociedade já é uma sociedade muito diversa, de mulheres, né, que participam, e agora nós queremos isso nos cargos de poder, nos cargos, né, de decisão do nosso país, seja no mundo privado das empresas, seja no mundo público da política, das instituições públicas. Então, este é o meu recado, né? Temos que sermos nós mesmas, temos que lutar por uma política diferente, porque ela vai sair dos 85-15, né, para um número mais próximo daquilo que é o ideal, que é o 50-50. Muito obrigada, uma ótima tarde para todos e todas. Acho que a Cristina está com um problema de conexão. Professora Marilda, seria ótimo ouvi-la um pouco mais. Bom, eu vou pegar o gancho aqui do que o André disse, que a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Isso, sabe, André, é um pouco fruto da nossa história. Quando veio a cota a primeira vez, a gente deu cota para a coisa errada. A gente deu 30% de vagas como se tivesse faltando espaço para mulheres candidatas, e, na verdade, não era isso que estava acontecendo. Faltava dinheiro, faltava incentivo, faltava network, faltava espaço partidário, faltava creche, faltava tudo. Às vezes não faltava tanto espaço que eles aumentaram, inclusive, o número de candidatos, né? O que também ampliou o universo, diminuiu a escassez. A gente percebeu do que a gente precisava só com o tempo. A história mostrou, talvez, os estudos, o nosso incentivo, o nosso engajamento nisso. Eu costumo dizer para os meus alunos que conhecer a história é ter a prerrogativa de prever um pouco o futuro. Eu fui patronesse de uma turma esse final de semana, estou tentando fingir normalidade e costume, porque foi minha primeira vez, e eu fiz no discurso, eu contei um caso que eu queria lembrar aqui. Quando eu fiquei doente, eu fiquei muito tempo sem tomar banho sozinha. Minha mãe que me dava banho. Eu conto isso até hoje, porque eu já fico emocionada. E por que eu estou contando isso? Porque eu até então imaginava que nunca mais ia ter nada de diferente em tomar banho na vida. Até que um dia eu não podia mais tomar banho sozinha. E eu me lembro como se fosse hoje o primeiro dia que eu
voltei a tomar banho sozinha, depois de muito, muito tempo. E a alegria de colocar a mão na cabeça, ensaboar a cabeça, de conseguir levantar o braço. E eu saí do banheiro e escrevi no espelho: você pode tomar banho sozinha. Como uma forma de nunca mais esquecer. E eu pensei, vou deixar isso aqui escrito para quando eu voltar a tomar banho normalmente, eu poder ler e lembrar que um dia eu conseguia tomar banho. E eu acho que a gente está precisando disso na nossa democracia. A gente precisa relembrar o que a gente já viveu, o que a gente já passou, o que as outras pessoas passaram antes de chegar aqui, como é que a gente chegou aqui, para a gente saber que a gente pode, mas pode hoje, mas pode não ter podido no passado. E entender que saber desse passado, entender um pouco da nossa história, dá essa prerrogativa de prever o futuro, e só assim a gente pode se prevenir de reprisar tragédias que a gente já viveu. E, infelizmente, essas novas tecnologias, essa microsegmentação empurra muito a gente para isso. É isso, gente. Mais uma vez, obrigada. Emocionante, Marilda. Emocionante, viu? Muito obrigado, viu, Marilda? É sempre muito bom escutar a Marilda. Sempre muito bom. Então, encerramos, né, professor André e professor Fábio? Infelizmente, né? Infelizmente. Agradeço. Muito obrigado. E também, viu, Cristina, pela condução, pela organização do evento, impecável como sempre, e você sempre incansável. Muito obrigado. Obrigada a vocês pelo espaço. Obrigada, Marilda e Cris, né? Também a Aline, que não está mais conosco, por aceitar o convite e agregar o nosso grupo. Muito obrigada. Então, acho que foi ótimo, pessoal. Obrigado à presença de todos, as nossas queridas convidadas e a todos os participantes do nosso grupo e outras pessoas que se inscreveram. Até o nosso próximo encontro, que muito provavelmente vai ser em setembro, ainda com esses temas relacionados às nossas eleições. Bom, então, boa noite e bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Boa noite.